Meu nome é Ricardo Moreira Borges, professor no IPPN, no UFRJ, e vamos começar então a ver alguns conceitos importantes em espectrometria de massas. Essa ideia de primer ah, é baseada no fato de que eu preciso que os meus alunos que estejam entrando no laboratório, eu preciso que eles entendam alguns conceitos importantes em alguns tópicos. Então eu decidi montar umas apresentações como se fossem aulas que envolvam esses tópicos com conteúdo que eu preciso que eles entendam mesmo antes de começar. Não devemos encarar isso como um curso formal, uma espectrometria de massas, mas como um apanhado de tópicos que eles precisam entender, que vocês precisam entender. Foi feito por meus alunos, mas eu vou disponibilizar isso, né, para todos, porque bom, pode ser útil para qualquer um. Aqui meu contato, caso interesse, e obrigado. Bom, então nessa primeira aula vamos falar um pouco sobre o histórico de espectrometria de massas, né? Bom, em 1897, J.J. Thomson, então, ele que é amplamente conhecido como o pai da espectrometria de massas, devido à sua descoberta que foi fundamental, né, para essa disciplina. Ele foi o primeiro a demonstrar que os átomos podiam ser divididos em partículas menores, o que foi revolucionário para a época, né? A gente está falando de 1897 por aí. Óbvio que não é 97, mas de uns anos antes que culminou nesse trabalho. Bom, Thomson então utilizou um tubo de raios catódicos para conduzir seus experimentos. Ele observou que os raios catódicos eram desviados quando exposto a um campo magnético, sugerindo que esses eram constituídos de partículas carregadas negativamente, né, no caso. Durante seus experimentos, então, Thomson descobriu que os elétrons, que uma partícula subatômica, com carga negativa. Ele também determinou a razão entre a massa e a carga dos elétrons, uma descoberta que foi crucial para a disciplina de física e de química. Ok? Bom, já então em 1909, F. W. Aston ele começou a trabalhar em Cambridge, convidado por Thomson, né? Sob sua orientação, então, ele desenvolveu o espectrógrafo de massas, que seria um instrumento que permitiu a separação e identificação de diferentes isótopos com base em suas massas, certo? Então, utilizando esse espectrógrafo de massas, Aston foi capaz de identificar 212 dos 267 isótopos naturais conhecidos naquela época. Tá? Essa descoberta foi fundamental para o entendimento da composição dos elementos e de suas variantes isotópicas. Aston formulou a regra do número inteiro, que afirma que a massa de um isótopo é aproximadamente um número inteiro quando comparado à massa do hidrogênio, né? Essa regra ajudou a gente a compreender melhor as estruturas nucleares dos átomos e facilita muito o entendimento didático dessa química, né? Em reconhecimento às suas contribuições, então, Aston foi agraciado com o Prêmio Nobel de Química em 1922. Já em 1930, Conrad, então, ele realizou um avanço significativo ao aplicar a espectrometria de massas, né, para análise de compostos orgânicos, que é onde nos interessa mais, né? Essa aplicação então abriu novas possibilidades para a identificação e análise detalhada de moléculas orgânicas complexas, que é um passo crucial aí para toda a química orgânica moderna e eu diria até a bioquímica moderna, tá? Então, a introdução da espectrometria de massas nesse campo permite a identificação precisa da massa molecular, não só da massa atômica, e ainda a detecção de isótopos e de perfis isotópicos também, que é muito importante que a gente vai ver no futuro. Facilitando então coisas como identificação de substâncias orgânicas, elucidação estrutural de substâncias orgânicas, ok? Então, Near, em 1940, Alfred Near, ele fez uma descoberta que é bastante importante, que ele foi esse cara que demonstrou que o isótopo U235 do urânio era fissionável, então diferente do 238, né? Essa descoberta então foi um fator decisivo para o projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial. Então que queria construir as armas, as bombas nucleares, né? Então a separação isotópica do urânio
do urânio, desse 235, do isótopo 235, foi essencial para a construção do primeiro reator nuclear e, eventualmente, para a criação da bomba atômica. Tá? Então, a espectrometria de massas desempenhou aí um papel fundamental nesse processo, permitindo a separação, né, desse isótopo. E aí, lá em 1942, o primeiro instrumento comercial de espectroscopia de massas foi lançado, né? E essa inovação facilitou o acesso à tecnologia, né? Que aí ganhou, a partir daí, uma grande aplicação, um grande leque de aplicações em diversos laboratórios. Obviamente era caríssimo lá no começo, agora já é mais acessível, né? E a gente encontra uma diversidade infinitamente maior do que o que foi previsto. Né? Então, a comercialização da espectrometria de massas tornou a técnica mais difundida e acessível, né? Permitindo que pesquisadores de todo o mundo explorassem essas novas fronteiras, né, na análise de compostos químicos. Bom, 1948, a Cameron então fez a descoberta importante ao utilizar a medida de tempo de voo, daí o lançamento do analisador de TOF. Tá? De íons com princípio analítico, né? Com objetivo analítico. O método então de tempo de voo se baseia no tempo em que o íon leva para viajar em uma determinada distância após serem acelerados por um campo elétrico. Esse princípio permite então a separação de íons com base na sua razão massa-carga, sendo um dos métodos fundamentais para a espectrometria de massas. Certo? Em 1952, a gente tem então a teoria do quasi-equilíbrio, que foram desenvolvidas para explicar a fragmentação monomolecular de íons. Esses modelos ajudaram então a entender que os íons se fragmentam em uma fase gasosa sob condições de quasi-equilíbrio. Tá? A compreensão desses processos é crucial então para a interpretação dos aspectos de fragmentação de massas e é muito importante na identificação da estrutura molecular, né? Claro. Daí, em 53, Wolfgang Paul e Stan Weddell, não sei falar esses nomes, mas tudo bem, está escrito aí. Eles desenvolveram o analisador de quadrupolo, que é um tipo de analisador de massas muito utilizado até hoje, que utiliza campos elétricos para focar e separar, elétrico e magnético, né? Para focar e separar os íons com base na sua razão massa-carga. O quadrupolo então consiste em 4 barras paralelas que criam um campo elétrico e magnético oscilante, né? Permitindo então a passagem seletiva de íons com uma determinada razão massa-carga. Ou seja, ele estabiliza a trajetória no caminho do quadrupolo para os íons de uma faixa de razão massa-carga selecionada. Pouco tempo depois, então, eles descreveram o ion trap, que é mais ou menos uma versão do triplo quadrupolo tridimensional. A gente vai ver isso em outras aulas, que pode então capturar e manipular os íons nessas 3 dimensões. Em vez de ser uma dimensão linear, seria uma dimensão tridimensional. Wolfgang Paul então recebe o Prêmio Nobel de Física por essa contribuição, certo? 1956, Fred McLafferty realizou uma inovação crucial ao acoplar o cromatógrafo de fase gasosa a um espectrômetro de massas. Isso foi em 1956, olha como é antiga a técnica de GCMS, certo? Essa técnica combinada, então, combinada, né, ela permite a separação de misturas complexas via o cromatógrafo de fase gasosa, seguido da identificação de compostos individuais usando a espectrometria de massas. Esse acoplamento então é altamente utilizado em diversas áreas, incluindo química analítica, ambiental, forense, farmacêutica, né, coisa que nós estamos acostumados a ver. E isso devido à sua capacidade de identificar e quantificar os compostos dessas amostras complexas. Bom, agora vamos lá para 1966. Munson e Field, eles descobriram a técnica de ionização química, certo? Que seria uma técnica que é uma variância
da ionização eletrônica, mas mediada por solventes, e aí é uma ionização química, e é uma técnica mais branda. Essa ionização química é o que é uma técnica mais suave, né, ou mais branda, utiliza um gás reagente para ionizar as moléculas, resultando em menos íons menos fragmentados, certo? Essa técnica então é especialmente útil para a análise de compostos orgânicos voláteis, pois preserva melhor a estrutura molecular do que a ionização por impacto de elétron, né? Isso significa o quê? Que você vai ver o íon molecular com maior intensidade nesses casos, certo? Daí, em 1968, o primeiro GCMS comercial, com colunas capilares, o que é muito importante, tá? Foi lançado e posto em comercialização. As colunas capilares melhoraram significativamente a separação dos componentes em misturas complexas devido à sua alta eficiência e resolução, certo? Uma coluna capilar é tem muito mais resolução, potencial de resolução, capacidade de pico, do que uma coluna empacotada. Esse avanço então torna a técnica de GCMS amplamente popular em laboratórios de análise de misturas, né, ao redor do mundo. A gente pode dizer que até hoje a técnica de CGMS é a técnica de maior maturidade, né, analítica em química orgânica. Bom, lá em 1967, Malcolm Doyle desenvolveu a técnica de ionização por eletrospray, certo? Uma das mais importantes técnicas de ionização da espectrometria moderna, e ela é especialmente útil para analisar moléculas, biomoléculas, né? Moléculas grandes, como proteínas e ácidos nucleicos, né? Porque ela gera íons em fase, ela produz elas transferem os íons já formados na fase líquida para a fase gasosa. Tá, e aí ela revoluciona toda a disciplina de bioquímica e biologia molecular, certo? Permitindo então análise detalhada de macromoléculas. Já em 1970 foram desenvolvidas sistemas de cromatografia líquida acopladas à espectrometria de massas, né? Usando esses conceitos de transferência de íons para a fase gasosa, né? Isso visando analisar principalmente moléculas menos voláteis e biomoléculas, inclusive. Tá? Em 1973, Graham Cooks ele desenvolveu a técnica de espectrometria de massas em tandem, o que permite a fragmentação sequencial de íons. Isso proporciona informações estruturais mais detalhadas sobre as moléculas analisadas. Essa técnica é amplamente utilizada para identificação e quantificação de compostos em amostras complexas, incluindo então metabólicos e proteínas, certo? E aí, em 78, Richard Yost e Encke desenvolveram então o primeiro espectrômetro de massas de triplo quadrupolo. O triplo quadrupolo então seria composto por 3 quadrupolos em série, permitindo uma análise altamente seletiva e sensível, permitindo a produção de fragmentação sequencial em tandem, né? Esse instrumento então é especialmente útil para a quantificação de compostos hoje em dia, até hoje, tá? De baixa concentração, e é um equipamento de rotina em laboratórios de quantificação. Bom, então Robert Commissaro e Alan Marshall em 1979 adotaram os métodos de transformada de Fourier, adaptaram o método de transformada de Fourier à ressonância ciclotrônica de íons, resultando então na criação do primeiro espectrômetro de massas por transformada de Fourier, que é o FTMS. Então, esse FTMS utiliza a transformada de Fourier para converter sinais de domínios de tempo em espectros de massa de alta resolução e alta precisão, o que torna então essa técnica particularmente poderosa para análise de íons com íons de alta massa, obtendo espectros de altíssima resolução, certo? Em 81, Michael Barber desenvolve a técnica de bombardeamento atômico rápido, que é o FAB, tá? Que é uma técnica de ionização branda, mas não vamos entrar em detalhes, porque não é uma técnica mais utilizada, principalmente não utilizada por nós.
Em 83, Richard Blakely, ele desenvolve a técnica de termospray, tá? Que é uma técnica que ioniza as moléculas aquecendo-a rapidamente, transformando em vapor, antes de entrar no espectrômetro de massas, e permitiu começar a fazer uma interface um pouco mais eficaz entre LC e MS. Tá? Mas também já foi superada e não é mais utilizado hoje em dia. Michael Carras e Franz Hillenkamp, deve ser assim que se fala, não sei, desenvolveram a técnica de ionização por dissorção a laser assistida por matriz, que é o famoso MALD. Vocês já devem ter escutado falar em MALD-TOF, que é uma técnica de ionização branda que utiliza um laser para ionizar moléculas, né? Então a sua amostra está posicionada numa placa, essa placa está misturada com uma matriz e o laser ioniza a matriz e a molécula, tornando ela ionizável e fazendo com que ela seja absorvida pelo espectrômetro de massas. Essa técnica acabou revolucionando a análise de macromoléculas biológicas e permitindo então a identificação e caracterização de proteínas e outras biomoléculas complexas. É utilizada até hoje, muito útil, mudou a cara da bioquímica, certo? E aí, em 1988, John Fein ele desenvolve a técnica de eletrospray acoplada ao espectrômetro de massas, que é o nosso ESI, né? É a técnica de ionização hoje em dia mais utilizada, que permite a introdução a transferência de íons da fase líquida para a fase gasosa, tornando então a técnica mais importante para a análise de biomoléculas, principalmente biomoléculas pequenas, né? Que é o nosso caso. Esse trabalho foi reconhecido com seu Prêmio Nobel de Química em 2002. Bom, aqui só uma lista de eventos. Por hoje, essa parte de histórico já, vamos parar por aqui. E nas próximas aulas a gente vai entrando em analisadores, fontes de ionização e alguma coisa de interpretação de espectros de massas. Obrigado. Poucas referências, sugestão de leitura, ok? E vídeos, podem assistir, leiam, estudem o máximo que puder.